E vamos lá para mais um vídeo aqui no canal, seguindo falando de boas empresas, e hoje vamos falar da Vale. Por quê? Porque no último vídeo que eu postei com as ações óbvias para 2025, é esse vídeo aqui, muita gente me perguntou sobre a Vale, se também é uma ação óbvia para 2025. Me fala inclusive a sua opinião, o que você acha sobre a Vale, e já deixa um like no vídeo e se inscreva no canal. Então eu digo para você que Vale é uma ação óbvia, sim, pelo desconto, mas ela não tem gatilhos, tá? Gatilhos para destravar agora, pelo menos, não tem, na minha opinião. Essa é que é a questão. E por que será que não tem gatilhos a destravar agora, no curto prazo? Porque o gatilho é o minério de ferro, né? E já falamos aqui umas 1000 vezes que para isso a China precisa acelerar. E se você pesquisar aí no Google, por exemplo, estímulos na China desde 2022 para cá, por exemplo, você vai ver aí que sempre se falou sobre isso, né? Até foram tomadas algumas medidas aí de estímulo lá para a economia chinesa, mas até então frustrados, tá? Portanto, a recuperação chinesa ainda pode demorar e as incertezas aumentaram ainda com, por exemplo, aí, ó, as eleições do novo governo nos Estados Unidos. E agora, talvez o mercado esteja ainda mais cismado, talvez aí esperando uma definição para ver se realmente o Donald Trump vai se empenhar em tudo ali que ele prometeu em campanha. É uma dessas promessas, entre aspas, pelo menos nas falas dele, né, que repercutiram muito no mercado sobre taxação aí de produtos chineses em até 60%. O que, sim, se acontecer, pode limitar o crescimento da China. E isso é ruim para quem? Para as empresas que têm correlação com a economia chinesa, ou seja, para a Vale e outras empresas que vendem commodities, que vendem matéria-prima para a China. Tem uma matéria que saiu recentemente que os analistas do UBS, eles dizem assim, ó: continuamos preocupados com os fundamentos do minério de ferro no médio prazo e vemos desvantagens no preço à vista. Em nossa opinião, no caso a opinião deles aí, as exportações de aço da China são vulneráveis a restrições globais improváveis de serem totalmente compensadas pelo estímulo, dizem. É o que eu falei então, né? Os estímulos foram acontecendo, foram aparecendo, mas até então frustrou o mercado. Aí eles continuam falando aqui, ó: diante dos crescentes riscos macroeconômicos após as eleições nos Estados Unidos, reduzimos nossas previsões para o prêmio de minério de ferro e o volume de pelotas para 2025 e 2026, além de cortar as projeções de EBITDA para esses anos em cerca de 9%. Aí eles completam aí falando que as ações da Vale acumulam desvalorização de 17% em 2024. Então, de fato, né, as ações vêm em queda no ano. Lembrando que essa semana teve data coin da empresa, né? Então desconto o dividendo da ação. O mercado de bolsa inteiro, aliado a isso, na verdade, né, vem caindo. Tem estado aí esses dias no vermelho, com o Selic subindo, o fiscal sinalizando deterioração, mas independente disso, né, é queda relevante no ano para as ações da Vale. Lembrando que Vale não depende muito do Brasil, tá? Em se falando de negócio e origem de receita. Já já a gente vai ver melhor, mas fato é que nos últimos 5 anos as ações voltaram para os níveis de antes da pandemia. Aqui no canal eu não faço análise gráfica, tá? Análise técnica, mas como tem essa incerteza no radar, essa indecisão no ar, veja que a ação ela vem bastante lateral, e se o pessimismo sobre o que eu falei até aqui for se confirmando, tem espaço aí para ela perder talvez esses suportes aqui no fundo, perto de 55, 54, e se acontecer pode até corrigir abaixo dos 50. Então é o que eu falei sobre não ter gatilhos, tá? Não pela análise técnica, porque eu não faço isso aqui, só estou comentando, mas pelo macroeconômico, olhando para o mercado externo, né, que é o gatilho de baixa, no caso aqui da Vale, e aí no curto prazo, dependendo do pessimismo no gráfico, aí pode pesar para baixo, tá? Assim como poderia ser o gatilho de alta também se o mercado virasse, mas até então não é o caso, tá? E sempre que eu falo aqui sobre Vale, eu sempre gosto de mencionar também CSN Mineração. Por quê? Porque a tese é exatamente a mesma, tá? Eu até acredito aí num potencial maior a destravar para a CSN, talvez não seja tão bem precificada assim como a Vale é. Os ruídos em CSN são muito menores, né? Para não falar zero ruído.
porém a gente sabe, né, que sem preço de minério, sem China engrenando, nada feito aí para nenhuma empresa do setor de mineração, né? Assim como é também para a Bradespar, que eu sempre trago aqui quando eu falo sobre Vale. Bradespar é Vale no portfólio, consequentemente é minério, consequentemente é dependência da China também. Mas seguindo aqui no foco sobre Vale, né? Vamos aos fatos para você que é investidor ou você que quer começar a investir na empresa. Foco no negócio. Tá? Esse é o fundamento para quem está estudando Vale. Ela é uma empresa mineradora, como a gente sabe, né? Então aqui você tem que se perguntar ou refletir, né? O mundo precisa de minério de ferro? Creio que a resposta é óbvia, né? Sim. O mundo vai parar de consumir minério? Acredito que não, né? Então, se a gente pensar, né, numa crescente urbanização, crescimento da população, transição energética e evolução da indústria e tudo isso que envolve o dia a dia, né, o nosso dia a dia, isso tudo depende do minério de ferro para acontecer. Então, é um negócio necessário economicamente falando e a empresa tem esse negócio nas mãos. Um outro ponto a se perguntar é o seguinte: a Vale vai continuar soberana nesse mercado entre as maiores mineradoras do mundo? E a resposta, na minha opinião, é que muito possivelmente vai, tá? Por quê? Veja que as minas da empresa elas têm vida útil aí de pelo menos uns 40 anos à frente. E a maior parte dessas minas produzem ou contêm um minério de ferro com alto teor de ferro, o que é qualidade garantida para o produto da empresa. Inclusive, a Vale segue investindo nas minas para poder aumentar a produtividade, o que seria até um ponto de contradição, porque se num primeiro momento a gente sabe que a demanda pelo minério está fraca, do que adiantaria, né, a empresa investir nas minas para produzir mais, sendo que fazendo isso ela estaria ajudando a derrubar o preço do minério ainda mais para baixo. Pois é, porém, lembre-se que o mundo precisa de minério, como a gente falou. A demanda pelo aço hoje é China, né? Isso é um fato, mas a gente está vendo que tem outros países, né, outros mercados que a empresa está vislumbrando e principalmente, né, os metais para a transição energética. E a Vale segue focada nisso. Então, para quem olha o negócio da empresa, quem consegue entender essa perenidade, essa necessidade economicamente falando, além do fato de que a empresa está fazendo avanços importantes, a gente vai ver já mais informações sobre isso, mas entendida essa questão, agora é você acompanhar o balanço, acompanhar os resultados da empresa para saber se ela está evoluindo ou não. Como nós temos observado, os resultados eles têm sido de queda, pelo fato do minério estar em patamares mais baixos, mesmo com produção e vendas subindo, né? Esse é o detalhe. Porém, isso não impede que a empresa entregue bons lucros para o acionista, para o mercado, né? Foi reportado no último trimestre um EBITDA ajustado de 3,6 bilhões de dólares e a margem EBITDA de 38%, ou seja, ainda é uma margem boa. O minério dá lucro, né? E nos 9 primeiros meses aí, essa margem foi de 40%. Então a grande questão aqui, né, que eu gosto de frisar como ponto de atenção para o negócio de commodities é os custos, né? Custos e despesas. Por quê? Commodities geralmente é assim, né? Preço das commodities cai e os custos geralmente sobe, né? No caso da Vale aqui, como ela tem otimizado a produção, ela tem conseguido aí uma diluição de custos. E isso vem até de modo controlado, né? O que não é ruim. E a empresa tem até estimativas de continuar com esse controle rigoroso e até diminuir esses custos nos anos à frente, né? O que acaba compensando um pouco os menores preços. E se, por exemplo, o dólar se mantiver em patamares altos, acaba ajudando também no resultado. E aí, para a gente fechar aqui, questão do balanço, né, da posição sólida da empresa rapidinho, a relação dívida líquida e EBITDA da empresa está muito tranquila, né, em 0,5 vezes. Então, mesmo com os resultados em queda por essa questão do minério, o balanço da empresa ainda segue sólido, além do fato, né, de que a empresa já está com muita coisa encaminhada, principalmente no sentido de desembolsos que poderiam pesar no balanço lá na frente, encaminhando algumas questões hoje, já dá um respiro para o futuro. Então a empresa segue fazendo a descaracterização de barragens, o acordo de Mariana foi assinado, né? Brumadinho também, que foi outra questão ali extremamente delicada, né? Já está aí, segundo eles, mais de 70% de reparação completo. E aqui na apresentação, né, que eles fizeram recentemente para investidores e analistas e o mercado em geral, fica bem claro um posicionamento da empresa, né, ou uma estratégia bem desenhada para ser executada já no médio prazo, até 2030, né, e a partir daí uma Vale bem mais eficiente, inclusive, né, em termos de negócio, em termos de redução de custo, melhor operacional, muito provavelmente a empresa vai começar
começar a reaproveitar os rejeitos. Então, se antes eram feitos em barragens, né, os rejeitos eram depositados em barragens, ficava ali perdido, era risco, eram custos gastos desnecessariamente. Hoje eles estão investindo num processo de reaproveitamento. E a expectativa potencial é de que cerca de 10% da produção até 2030 seja oriunda de rejeitos, o que trará benefícios para a empresa, como por exemplo menores custos e maior produtividade. Sem falar que desse processo a Vale pode criar outros produtos como blocos, areia e cimento sustentável, como eles descrevem aí na apresentação, que reforça, né, o fundamento do negócio da empresa, conforme eu estou comentando nesse vídeo, né? Mesmo com as incertezas, é positivo que a gente vê que a empresa tem um plano e que ela vem executando esse plano. Então, visto que o negócio da empresa vai seguir em frente, agora é olhar preço, né? Especificamente desconto aí das ações, os múltiplos atuais aí que a empresa negocia. A gente observa que hoje está num PL aí abaixo de 6 vezes, é descontado, o lucro por ação da empresa sinaliza uma retomada de lucros, lembrando que a empresa vem fazendo recompra de ações, tá? Desde 2023, abriu um novo em 2024, vai continuar aí durante 2025 ainda, e isso gera valor para o acionista. Consequentemente, o dividendo por ação também pode ser melhor para o investidor se os lucros da empresa se mantiverem ou aumentarem, tá? E aí, olhando aqui para preço sobre valor patrimonial, hoje está aí uns 20% abaixo da média e o EV/EBITDA segue muito descontado, é apontado aí pelos analistas como a mineradora mais barata do mundo, inclusive, né? A gente vê aqui pelas recomendações que seguem de compra, Vale sempre foi compra, mesmo com todas essas incertezas aí já conhecidas sobre o minério e essa questão com a China. Então, o ponto de atenção principal da tese é o minério, como eu falei, mas voltando aqui rapidinho nos ruídos, eu vou até colocar aqui também a Cosan, porque ela tem um pouco a ver com a Vale, né? Como a gente sabe, a Cosan investiu na Vale um tempo atrás, hoje ela detém aí pouco mais de 4% da empresa. E qual que é a questão aqui? Os rumores de que a Cosan possa vender a sua participação na Vale começam a pipocar de novo. Isso já havia sido negado ali pelo CEO anteriormente, né? Mas os rumores seguem ganhando força. Se a Cosan vender sua participação, isso por si só, acho que não vai fazer preço, mas a percepção do mercado pode mudar se a Cosan vender, porque junto a esse movimento, a gente sabe que tem os especuladores, né? E eles podem sim querer se aproveitar para shortear o ativo, né? Entrar vendido. E aí sim a gente pode ter uma pressão vendedora. A gente pode até voltar no gancho que eu falei no início do vídeo. Se perder o suporte aqui dos fundos nessa região dos 54, né, teria espaço para mais quedas. Enfim, né, é só um detalhe aqui para o investidor de Vale ficar ligado. Isso não quer dizer que vá acontecer, mas se a Cosan vender, as posições vendidas podem aumentar. E aí é importante frisar, não necessariamente é pela perda de fundamento da Vale, tá? Mas sim pela necessidade da Cosan precisar desse dinheiro para poder se desalavancar, tá? Isso é outra história. Eu só trouxe aqui o comentário porque se acontecer, não é para você se apavorar, né? Vai ter um monte de youtuber aí, principalmente fazendo vídeo sensacionalista, apavorando o investidor, mas tenha calma, tá? Se você estiver posicionado em Vale, monitore isso daqui para frente. Você pode até ver se os aluguéis, né, as posições vendidas aí estão aumentando. Se começarem a aumentar, é um indicativo que o mercado pode estar esperando por isso, mas lembre-se que não necessariamente tem a ver com a perda de fundamento da empresa. E agora, falando rapidinho aqui sobre dividendos, para quem está talvez de olho em dividendos, você que está estudando a empresa para proventos, nós tivemos recentemente, né, uma antecipação com a empresa anunciando ali 52 centavos, a Datacom foi até o último dia 11 de dezembro e o pagamento desse provento ainda está para ser realizado com previsão em março, segundo o fato da empresa, onde a Vale ainda vai fazer o comunicado da data específica, né? E também é bom lembrar que em março nós teremos mais um anúncio, possivelmente por causa do histórico de Datacom, com o restante desses proventos do segundo semestre, né? Então tem chance de vir ali mais uns R$2 em março em proventos da Vale, além desses 52 centavos já antecipados aí recentemente que eu acabei de mostrar aqui. Então, para quem quer comprar Vale hoje, considerando aí todo o contexto, né, e perguntou se vale a pena, olha,
Eu, na minha opinião, tá, acho que somente se você não está exposto em commodities demais na sua carteira, vale a pena sim, tá? A empresa ela tem um projeto, ela está executando esse projeto, está mostrando onde ela quer chegar. Isso é importante para o investidor saber o que a empresa está fazendo em relação aos ruídos que hora e outra vinham aparecendo, eles vão ficando para trás e o fundamento de longo prazo, olhando pelo negócio, ele não se perdeu, tá? Além de ser uma tese de dolarização do portfólio. Como eu falei no início do vídeo, a receita principal da empresa não vem do Brasil, né? Não é uma empresa exposta à economia brasileira, porque ela vende quase tudo para fora do país, sendo cerca aí de 90% do faturamento praticamente oriundo de exportação. Além do fato da empresa estar pagando dividendos razoáveis, sim, e em contrapartida as ações negociando um preço interessante. Commodities é isso, é volatilidade, é ciclos, então é ir acumulando nesses ciclos de baixa, nas quedas, sem pesar a mão, fazendo apenas os seus aportes regulares como que você fosse fazer em qualquer outra empresa da sua carteira que estivesse abaixo do seu preço teto. Lembrando, né, desde que você não esteja já muito exposto em commodities. Eu vou até voltar aqui nessa questão que eu mostrei no início do vídeo do novo governo eleito nos Estados Unidos. Isso aqui pode balançar as ações ano que vem. Então, se você está cismado, né, quer comprar, mas está cismado, vale sim esperar o governo assumir, ver se realmente vai ter algum direcionamento concreto quanto à posição dos Estados Unidos em relação à China, em relação aos produtos chineses que vão para os Estados Unidos, porque se houver, as ações que dependem de demanda na China vão balançar, como eu falei, né? E depender de como estiver o mercado. E aí, somado àquela questão que eu comentei agora há pouco da Cosan, que pode influenciar o mercado a entrar vendido, caso ela resolva se desfazer da posição dela. E aí, sendo assim, o que está barato hoje pode ficar ainda mais barato, tá? Então, na minha opinião, vale sim, mas é ir comprando aos poucos, tá certo? Por hoje foi isso, mais um comentário aí sobre a empresa. Se você ficou até aqui, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Um abraço, bons estudos e até a próxima.